Olá, me chamo Isadora e meu grupo vai falar a respeito da irrigação por faixa. Então, como introdução, eu vou começar falando da irrigação de forma geral. A irrigação é um processo fundamental para a produtividade e desenvolvimento das culturas quando feito de modo adequado. E alguns benefícios que podemos citar está a melhora da qualidade da produção, também possibilita um fornecimento de alimento de forma regular, diminui os impactos das variações climáticas e também das irregularidades das chuvas. E entender a funcionalidade e os tipos dessas técnicas de irrigação vai ajudar com que o produtor colha os melhores resultados. Porém, muitos utilizam essa técnica sem um bom planejamento, o que acaba havendo um grande desperdício de recursos hídricos, fazendo com que essa técnica deixe de ser sustentável. E para um bom desempenho deve-se haver um bom planejamento, como também um bom monitoramento. E hoje existem diversas técnicas para ajudar o agricultor, para ajudar ele a entender qual que é a melhor opção para a sua propriedade e para a sua cultura. E a irrigação por faixa é um exemplo. A irrigação por faixa consiste na inundação total por condução da água na superfície do solo por um tempo suficiente para aplicar a quantidade de água necessária à irrigação. Neste processo, o terreno ele é dividido em porções retangulares e estreitas, que são chamadas de faixas, canteiros ou tabuleiros, onde são divididos por meio de camalhões. Essas faixas, elas formam uma lâmina de água que vai se infiltrando. E os camalhões, eles são construídos em sentido perpendicular às curvas de nível e devem possuir um tamanho, uma altura suficiente para que não ocorra o transbordamento da água. As faixas, elas podem ser construídas em níveis, as quais não possuem drenagem livre, e o bom desempenho desse sistema vai depender em grande parte da qualidade da estrutura do terreno. E a água, ela é aplicada individualmente nessas faixas por meio de estruturas hidráulicas ou sifões. Esse sistema ele tem maior eficiência em solos que possuem baixa ou média velocidade de infiltração. E a água que escorre, ao final, ela vai para uma rede de drenagem ou é armazenada em tanques, onde é bombeada e utilizada novamente nessas faixas. Característica das faixas. Então, alguma dessas características é a declividade. As declividades longitudinais mais recomendadas estão entre 0,2% a 0,5%. Em solos argilosos e com culturas com raízes muito profundas, a declividade pode ser próxima a 0%, ao passo que em solos arenosos pode chegar até 2%. E com declividades muito pequenas, pode haver problemas de encharcamento em períodos de chuva, por isso deve haver uma drenagem adequada. E a declividade transversal deve ser praticamente nula. E tanto a transversal quanto a longitudinal devem ser uniformes com a finalidade de uma maior distribuição de água. Outra característica é o comprimento. As faixas elas devem ter o maior comprimento possível devido aos custos de implantação. E o comprimento é determinado por alguns fatores, por exemplo, a velocidade de infiltração de água, que vai depender muito do tipo de solo, e uma maior velocidade indica um menor comprimento. A vazão de água, quanto maior a vazão, maior o comprimento, e quando a vazão é escassa, deve se reduzir
a superfície da faixa, tanto na largura quanto no comprimento, para garantir que essa faixa seja coberta por água e também evitar a perda por percolação. E um outro fator é o tipo de cultura, onde culturas que opõem menor resistência à circulação de água vai interferir no comprimento, vai limitar esse comprimento. E uma outra característica é a largura, onde depende muito da declividade do terreno e também da largura da maquinaria que vai ser utilizada. E essa tabela no slide é uma tabela que é recomendada em projetos, onde a declividade longitudinal de 0,2 a 0,4%. É recomendada uma largura de 10 a 20 metros. De 0,4 a 0,1% recomenda-se uma largura menor que 10 metros. E na declividade transversal de 0 a 0,1%, recomenda-se largura de 20 metros. De 0,02% menor que 12 metros. E uma declividade maior que 0,2%, recomenda-se uma largura de 6 a 8 metros. Olá, meu nome é Cálita, eu sou aluna de Agronomia de Nova Chavantina e eu vou estar dando continuidade ao trabalho de irrigação. Irrigação por faixa. A irrigação por faixa ela é feita do seguinte modo: o terreno ele é dividido em posições retangulares, chamados de faixas, canteiros ou tabuleiros, e é colocado entre eles camalhões, né, entre si, longitudinalmente. São feitos canais de abastecimentos no extremo superior das faixas e canais ou dreno de deságue no extremo inferior. Então, se obtém a lâmina d'água, né, que é a água que desce, que vem vindo do começo do sistema até o final da faixa, até o final do deságue. Esse sistema funciona ele funciona melhor, é mais fácil se desenvolver esse sistema em plantas que têm suas raízes mais próximas, as plantas que têm espaçamentos mais curtos entre si. Um exemplo aqui é as hortaliças, né, no caso aqui, o alface. Por quê? Porque a água vai percorrer, né, vai ter menos espaço entre si, vai se ter um reaproveitamento melhor dessa água e um melhor direcionamento dessas águas nesses pequenos espaços. É indicado melhor esse método em solos baixos ou médio, com média infiltração de água, por conta, se for um solo muito arenoso, a água vai se infiltrar, né, mais rapidamente no solo, então essa água vai se perder, ela não vai conseguir fazer todo o seu percurso ao longo da faixa, né, até o final da faixa. Ela vai se infiltrar para dentro da água. Então, é desejável, o sistema prefere mais ser num solo que segure mais, que tenha uma menor velocidade de infiltração de água, que tenha uma pequena quantidade, que seja um solo mais argiloso, né? Nesse sistema a água é aplicada na superfície do solo por energia potencial, né, pela gravidade, não tem nenhum sistema de bomba, não tem nenhum sistema elétrico envolvido, é só pela gravidade mesmo, né? Dentro dessas faixas e diques, desses camalhões, tem os diques. Os diques, eles são são as bordas que ficam na lateral desse sistema, né, que ficam segurando, diques ou camalhões, né.
Eles medem essas faixas, esses diques, medem de 50 a 400 metros, isso vai variar da declividade, né, da sua propriedade, do local, vai variar, e é isso. Os sinfões, eles são submersos na água, né, conforme for usado, conforme for o jeito que você for usar, eles são instalados no canal de distribuição das faixas. No caso, os sinfões são essas mangueiras aqui que estão jogando a água para as faixas. É bem prático, bem fácil o manejo desse sinfão. Esse aqui é os canais com saídas laterais. Esse aqui é um pouco mais elaborado, né? Que é a instalação de tubos de aço em estruturas de cimento, né? Que a água fica armazenada aqui nessa estrutura de aço sobre o cimento, e a água ela é jogada pela lateral, né? Para o solo pela lateral. Ela fica de lado jogando a água pela lateral desse sistema, saindo de lado. Esse aqui é os canais com desvio manual, né? Que no caso aqui foi se colocado comportas, né? No lugar que se deseja sair a água. Você abre essas comportas na hora que você quer que essa água adentre, né, a faixa, e quando você obter a sua lâmina de água do desejo necessário seu, da sua cultura, você simplesmente fecha essa comporta. Bem prático também. Determinação dos dados de infiltração de água no solo. Para determinar os dados que se referem à infiltração de água no solo, recomenda utilizar o método cilindro infiltrômetro. É feito da seguinte maneira: se usa 2 cilindros, um com a medida de 50, né? E o outro com a metade do tamanho, né? No caso, 25. Então, esse cilindro, ele vai ter, se ele tiver 30 centímetros, você vai colocar 15 centímetros dentro da terra e 15 centímetros fora. Ele se tem 50 de diâmetro, né, espessura, e o menor tem 25, a metade do tamanho. Então, você se coloca ele, né, no solo, você adiciona a água, né, entre esses 2 cilindros. Depois você adiciona a água no cilindro do meio, no cilindro menor. O que você quer, o que você deseja, é que essa água se escorra na vertical, né? Para que essa água não se escorra na lateral, não saia para fora nas laterais dos solos e não se tenha perca de água, né? E assim você vai saber a velocidade da sua infiltração. Quando você utiliza esse método, você obtém as equações de velocidade de infiltração e da sua lâmina acumulada, que eu já havia falado. A vazão máxima. A vazão, ela deve ser aplicada a cada faixa, dada em função da natureza do solo e das dimensões de faixa. Em geral, deve-se utilizar a vazão máxima que não provoque a erosão. No caso, tudo que vai influenciar é a rapidez da infiltração da água, é a declividade do terreno, é a dimensão das faixas, a lâmina d'água que está sendo aplicada nessa faixa. E a fórmula dada para se descobrir a vazão máxima é vazão máxima igual a vazão máxima não erosiva dividida por S, que é a declividade do sul. Então, com essa fórmula, você obtém o valor da sua vazão máxima. Recomendação para aplicação da lâmina.
criar um ou dois sulcos transversais no início da faixa, exige pouco ou nenhum declive transversal. O ideal é que não tenha esse declive, né? É melhor, facilita mais. A vazão é cortada quando a frente do avanço atingir 2/3 e 3/4 de comprimento. Daí é cortada a vazão. Agora eu vou estar falando sobre a subrrigação. A água, né, na subrrigação, ela é aplicada diretamente, né, abaixo da superfície do solo, diretamente na raiz da planta. A planta, ela vai absorver, a cultura vai absorver essa água por capilaridade, né? Ela vai lá, quando ela necessita que está precisando de água, ela suga por capilaridade essa água. A vazão mínima da fonte de água deve ser igual ou superior à demanda da cultura a ser irrigada. Nunca ser menos, nunca faltar, né? Porque senão sua cultura não vai para frente e infelizmente não dá certo. Tem que ter uma constância certa de água, né, nesse sistema. Agora eu separei aqui um pouco das vantagens e das desvantagens desse sistema. A vantagem desse sistema é que ela pode ser empregada em solos com elevada taxa de infiltração reduzida, né? A capacidade de retenção de água. Ela não interfere em práticas culturais e fitossanitárias. Ela requer menos o gasto de energia, requer menos gastos de água, né, do que os outros métodos de irrigação. Essa é a mais econômica em questão de água e energia. E as desvantagens é que ela requer, né, uma topografia plana. Como eu já havia falado lá atrás, ela precisa ser plana, né? Não pode ter declive, tem que ser reta para esse sistema poder funcionar, né? Tem que ter uma presença, ter uma presença de solo já, né? Bem mais perto, né? Uma pequena profundidade de solo, né? No caso, e tem que ter uma pequena presença do lençol freático também, né? E é bem bacana todo esse sistema, muito interessante. Culturas, separei aqui algumas culturas que aderem bem à subrrigação, que é o tema que a gente está falando, e a irrigação por faixa. Aqui eu separei para mostrar a cultura, né, do arroz. Aqui do lado direito, a cultura da cebola. Tem mais alguns exemplos aqui que eu separei. Cultura de hortaliças, né? Como eu já havia falado, a cultura do tomateiro, que eu já havia mostrado ali em cima, na imagem. Aqui é a cultura do milho, né? Que eu estou mostrando para vocês. E a cultura do alface, como eu já havia mostrado lá em cima. E o que eu tinha para falar é isso. Obrigada. Bom, vou falar um pouco agora sobre vantagens e desvantagens do sistema de irrigação por faixa e também sobre maquinários e tradoculturais. Vantagens. Esse sistema ele apresenta menor custo fixo e operacional, né? Ele é um sistema bem simples e convencional, então ele apresenta um custo bem mais inferior do que de outros sistemas. E também o operacional, visto que é um sistema bem convencional, né? O operacional dele é mais manual mesmo, mais mão de obra braçal mesmo. E ele também possui equipamentos simples, né? Fácil de se manusear.
coisa mais, como eu dito, braçal mesmo, e ele, assim, é bem pouco mecanizado, né? E a parte mecanizada dele também são equipamentos bem simples. E outra vantagem, esse sistema sofre pouco o efeito de ventos, visto que o sistema de irrigação é por suco, né, por faixas, e a água ali vai ficar localizada mais na parte aérea, nos sucos. Não vai ter aquela nebulização ou aquela irrigação por cima, né, onde pode ocorrer deriva e você perder ali um pouco da sua irrigação, da eficiência da sua irrigação. E esse sistema ele não tem esse problema de perder água por vento. Ele é mais adaptável, ele é adaptável a vários tipos de solo e também várias culturas aceitam esse modo de irrigação. Alguns nem tanto, mas boa parte delas, muitas culturas aceitam esse tipo de irrigação. E também ele apresenta menor consumo de energia. As desvantagens. Ele tem a perda de água por percolação, né? Que é a água se perde sem soluto e material de suspensão. A água simplesmente se perde, né? Porque ali você tem uma irrigação que exige muita água, né? Ele fica ali os sucos todos inundados, então você vai perder muita água. Necessidade de maior mão de obra. É uma desvantagem, né? Que você vai ter que pegar mais no pesado mesmo, na mão de obra pesada. E ele não é tão mecanizado, né? É um sistema mais convencional, mais rústico. Então, vai necessitar de uma maior mão de obra. Outra desvantagem é a respiração das raízes. Por quê? A planta ali na parte radicular da planta, vai se encontrar toda inundada e muitas plantas vão encontrar dificuldade, a raiz dela vai encontrar dificuldade de raiz, visto que a área vai estar bem inundada, né? E outra desvantagem é o impacto ambiental. Esse sistema causa um grande impacto ambiental, tanto assim pela retirada de água, né, como os outros sistemas também tem esse problema ambiental, que você vai tirar a água do seu curso natural, de córregos, represas, rios, né. Esse aqui também tem as vantagens, você vai revolver muito o solo. Quando você for implantar esse sistema, você vai revolver muito o solo, para você fazer sucos. Muitas das vezes você perde um pouco até da fertilidade do seu solo, né, com esses revolvimentos, e causando um impacto ambiental, né, do que a área era antes. E outra desvantagem também é a questão da erosão. Os sucos ali, entre os sucos ali, sofre muita erosão, né, visto que o solo tá meio poroso, você vai batendo água ali na lateral dele, vai acabando ocorrendo a erosão, né? Porque tem uma área muito inundada, dependendo de algum solo, tem alguns solos que sofrem mais ainda com essa erosão. Os solos mais arenosos, por exemplo, sofrem mais. Os solos argilosos nem tanto, né? Mas é um problema. De hora em hora, de época em época, você tem que estar ali tendo cuidado com esse problema aí, fazendo a manutenção e encontrando um manejo mais adequado para prevenir esse problema, né? Vamos para maquinário e trato culturais. Esse aqui se trata do preparo inicial, né, para você implantar esse sistema no terreno. E esse alisamento do solo. Bom, o alisamento do solo, ele é utilizado quando a topografia do terreno é bem plana, é irregular, né? Não tem muitas declividades. Aí você vai usar esse aqui é o escarificador, mas também você pode usar uma grade. Esse escarificador e a grade também serve como se fosse nos outros sistemas também, que é utilizado no sistema tipo sequeiro também,
que é para descompactar e deixar o solo mais estruturado, né? Para você implantar, ficar tanto mais fácil para você implantar o sistema de irrigação, quanto também para o melhor desenvolvimento da parte radicular da cultura que você for implantar ali no seu terreno, certo? Agora, o aterramento. O aterramento já é um método, sim, que é quando o terreno apresenta já algumas elevações, algumas depressões maiores do que no caso do alisamento, que já era por causa já era um terreno bem adequado, você só estava preparando o solo ali para implantar. Aqui você já vai ter que ter uma dificuldade maior, que quando o terreno apresenta alguma, você vai ter que fazer o aterramento, nivelar o solo, deixar ele regular para que o sistema fique melhor, né? Porque se, por exemplo, se você deixar um terreno com declive, é bem provável que a água ela sempre vai para a parte mais baixa ali. Você vai perder tanto água e também vai perder a eficiência do seu sistema, porque às vezes um lugar não vai ter água, a planta não vai desenvolver bem, e o outro local ali embaixo, que é mais nivelado, vai estar encharcado, e sua planta também vai sofrer, como eu havia dito, questão da respiração da raiz. Já é difícil, se tiver esses desníveis, torna ainda mais difícil para a planta. Outro método é a terraplanagem. Isso aqui já é utilizado em terrenos com um terreno que é bem irregular mesmo, que tem bastante desníveis e depressões. Aí já é utilizado um maquinário mais pesado, né? Que, por exemplo, aqui na foto vocês estão vendo, é uma máquina de esteira, ou até uma pá carregadeira, tratores, caminhão, para você tirar ali aqueles morrotes, aquelas coisas, e deixar o terreno plano e irregular, né, para plantar. Isso aqui ele tem um custo bastante, esse método de terraplanagem tem um custo bastante elevado, né? Você vai gastar muito, e além do mais, você vai, no caso da desvantagem que eu tinha dito, ele vai causar também um grande impacto ambiental, porque você vai revolver o solo ali, às vezes de camadas muito profundas, você vai tirar lá, vai perder a matéria orgânica, perder a fertilidade do solo que havia ali, e vai trazer do fundo um solo não tão fértil, e isso vai acarretar problemas, né? Tanto até você conseguir manejar e estruturar o seu solo, vai ter algumas perdas de produtividade também da cultura. Bom, é isso.